A possibilidade de esquecer completamente o que ia dizer me apavora. La posibilidad de olvidar completamente lo que iba a decir me aterra. Ser julgada pela minha voz ou sotaque é algo que realmente me preocupa. Ser juzgada por mi voz o acento es algo que realmente me preocupa. O medo de não conseguir transmitir a mensagem com clareza paira na minha mente. El miedo a no poder transmitir el mensaje con claridad ronda en mi mente. A ideia de gaguejar ou tropeçar nas palavras me deixa extremamente ansiosa. La idea de tartamudear o tropezarme con las palabras me pone extremadamente ansiosa. Ficar completamente branca e sem conseguir articular uma frase é um pavor real. Ponerse completamente blanca y no poder articular una frase es un verdadero pavor. A plateia parecer entediada ou desinteressada me deixa muito insegura. Que el público parezca aburrido o desinteresado me hace sentir muy insegura. O silêncio constrangedor após uma piada que não funciona é terrível. El silencio incómodo después de un chiste que no funciona es terrible. A sensação de todos os olhos fixos em mim me causa um desconforto enorme. La sensación de todas las miradas fijas en mí me causa una gran incomodidad. Pensar que posso parecer tola ou incompetente é algo que me assusta bastante. Pensar que puedo parecer tonta o incompetente es algo que me asusta bastante. A dificuldade de manter a calma e o controle da respiração é um desafio constante. La dificultad de mantener la calma y el control de la respiración es un desafío constante. O receio de que minha mente fique em branco no momento crucial me aflige. El temor de que mi mente quede en blanco en el momento crucial me aflige. A preocupação com a própria postura e gestos pode ser paralisante. La preocupación por la propia postura y gestos puede ser paralizante. O medo de não conseguir responder às perguntas da plateia me deixa tensa. El miedo de no poder responder a las preguntas del público me pone tensa. A possibilidade de ser interrompida e perder o fio da meada é angustiante. La posibilidad de ser interrumpida y perder el hilo es angustiante. Ser incapaz de lidar com imprevistos durante a apresentação me preocupa muito. Me preocupa mucho ser incapaz de lidiar con imprevistos durante la presentación. A ideia de que minha voz trema e estrague tudo é um grande receio. La idea de que mi voz tiemble y lo arruiné todo es un gran temor. O pensamento de não conseguir cativar a atenção do público me deixa apreensiva. La idea de no lograr captar la atención del público me pone ansiosa. A sensação de estar sendo avaliada constantemente durante o discurso é sufocante. La sensación de estar siendo evaluada constantemente durante el discurso es sofocante. Nossa, uma vez a minha mente simplesmente apagou no meio de uma apresentação importante. Dios mío, una vez mi mente simplemente se fue en blanco en medio de una presentación importante. Acredita que perdi completamente o fio da meada durante um discurso na faculdade? Foi horrível. ¿Crees que perdí completamente el hilo durante un discurso en la universidad? Fue horrible. Já aconteceu de esquecer todo o conteúdo preparado e improvisar na frente de um auditório lotado. Ha ocurrido olvidarme todo el contenido preparado e improvisar frente a un auditorio lleno. Uma vez a ansiedade foi tanta que gaguejei durante toda a fala e não consegui transmitir nada. Una vez, la ansiedad fue tanta que tartamudeé durante todo el discurso y no pude transmitir nada.
Lembro de uma ocasião em que as mãos tremiam tanto que derrubei todos os meus papéis. Recuerdo una ocasión en la que mis manos temblaban tanto que tiré todos mis papeles. Que vergonha! Uma vez a voz falhou completamente no meio da frase mais importante. ¡Qué vergüenza! Una vez la voz falló completamente en medio de la frase más importante. Aconteceu uma vez de eu me confundir toda e começar a falar sobre um assunto totalmente diferente. Una vez me confundí por completo y empecé a hablar de un tema totalmente diferente. Uma apresentação que deu errado? Ah, quantas! Uma vez a projeção não funcionou e tive que falar sem slides. ¿Una presentación que salió mal? Ah, ¿cuántas? Una vez la proyección no funcionó y tuve que hablar sin diapositivas. Sabe, uma vez o nervosismo foi tão grande que esqueci até o meu próprio nome. Sabes, una vez el nerviosismo fue tan grande que olvidé hasta mi propio nombre. Já me aconteceu de suar frio e sentir as pernas bombas durante um discurso importante. Me ha pasado sudar frío y sentir las piernas temblorosas durante un discurso importante. Uma vez a plateia começou a tossir bem na hora que eu ia fazer um ponto crucial. Una vez, el público empezó a toser justo cuando iba a hacer un punto crucial. Acredita que uma vez o microfone parou de funcionar bem no refrão da minha fala? ¿Crees que una vez el micrófono dejó de funcionar bien en el coro de mi discurso? Que desastre! Uma vez a roupa me apertou bem no meio da apresentação. ¡Qué desastre! Una vez la ropa me apretó justo en medio de la presentación. Já aconteceu de eu tropeçar no palco e quase cair durante um discurso. Me ha pasado tropezar en el escenario y casi caerme durante un discurso. Uma vez, a luz do projetor ofuscou meus olhos e não consegui enxergar a plateia. Una vez, la luz del proyector deslumbró mis ojos y no pude ver al público. Sabe, uma vez eu me perdi completamente na estrutura da fala e comecei a repetir as mesmas coisas. Sabes, una vez me perdí completamente en la estructura del habla y empecé a repetir las mismas cosas. Que situação! Uma vez eu me enganchei no cabo do microfone e quase derrubei tudo. ¿Qué situación? Una vez me enganché en el cable del micrófono y casi tiro todo. Aconteceu uma vez de eu me confundir com os nomes das pessoas na plateia e chamar alguém pelo nome errado. Una vez me confundí con los nombres de las personas en el público y llamé a alguien por el nombre equivocado. A retórica daquela palestra sobre direitos humanos me tocou profundamente, a paixão era palpável. La retórica de esa conferencia sobre derechos humanos me conmovió profundamente, la pasión era palpable. Lembro-me vividamente do discurso inspirador daquela ativista ambiental. A forma como ela conectou ciência e emoção foi brilhante. Recuerdo vívidamente el discurso inspirador de esa activista ambiental. La forma en que ella conectó ciencia y emoción fue brillante. Aquela apresentação sobre superação pessoal com a história daquela atleta realmente me fez refletir sobre meus próprios limites. Esa presentación sobre superación personal, con la historia de esa atleta, realmente me hizo reflexionar sobre mis propios límites. A maneira como o palestrante abordou a questão da desigualdade social com dados e exemplos concretos foi impactante. La manera en que la oradora abordó la cuestión de la desigualdad social, con datos y ejemplos concretos, fue impactante. A eloquência do orador durante a cerimônia de formatura deixou todos completamente hipnotizados. La elocuencia del orador durante la ceremonia de graduación dejó a todos completamente hipnotizados.
A sinceridade daquela professora ao falar sobre os desafios da educação pública foi algo que jamais esquecerei. La sinceridad de aquella profesora al hablar sobre los desafíos de la educación pública fue algo que jamás olvidaré. A força das palavras do líder comunitário durante o protesto me motivou a agir em prol de mudanças. La fuerza de las palabras del líder comunitario durante la protesta me motivó a actuar en favor de cambios. A clareza com que aquele cientista explicou a complexidade da pesquisa me fez entender o assunto de forma simples. La claridad con la que aquel científico explicó la complejidad de la investigación me hizo entender el asunto de forma simple. A emoção contida no discurso do veterano de guerra durante a homenagem foi indescritível. La emoción contenida en el discurso del veterano de guerra durante el homenaje fue indescriptible. A ousadia daquela jovem empreendedora ao apresentar sua ideia inovadora me inspirou a correr riscos. La audacia de esa joven emprendedora al presentar su idea innovadora me inspiró a tomar riesgos. A leveza com que o humorista abordou temas sérios durante o show me fez rir e pensar ao mesmo tempo. La ligereza con la que el humorista abordó temas serios durante el espectáculo me hizo reír y pensar al mismo tiempo. A profundidade das reflexões do filósofo durante a conferência me fez questionar meus valores. La profundidad de las reflexiones del filósofo durante la conferencia me hizo cuestionar mis valores. A beleza da poesia declamada pela artista durante o festival me transportou para outro mundo. La belleza de la poesía declamada por la artista durante el festival me transportó a otro mundo. A energia contagiante do músico durante o show me fez dançar e cantar junto. La energía contagiosa del músico durante el concierto me hizo bailar y cantar junto. A simplicidade da mensagem transmitida pelo líder religioso durante o sermão me tocou a alma. La sencillez del mensaje transmitido por el líder religioso durante el sermón me tocó el alma. A coragem daquela ativista ao denunciar as injustiças durante o evento me fez admirar sua força. El coraje de esa activista al denunciar las injusticias durante el evento me hizo admirar su fuerza. A paixão demonstrada pelo chefe de cozinha ao falar sobre seus ingredientes durante a palestra me abriu o apetite. La pasión demostrada por el chef de cocina al hablar sobre sus ingredientes durante la conferencia me abrió el apetito. A forma como aquele historiador contextualizou os eventos durante a aula me fez enxergar o passado com outros olhos. La forma en que aquella historiadora contextualizó los eventos durante la clase me hizo ver el pasado con otros ojos. A energia de uma plateia grande é contagiante, não acha? La energía de un público grande es contagiosa, ¿no crees? Prefiro a intimidade que um grupo menor proporciona para uma discussão mais profunda. Prefiero la intimidad que un grupo menor proporciona para una discusión más profunda. Será que o nervosismo diminui com mais gente ou aumenta? ¿El nerviosismo disminuye con más gente o aumenta? Acredito que a interação é mais fácil quando há menos pessoas presentes. Creo que la interacción es más fácil cuando hay menos personas presentes. Não me sinto tão exposta em um palco maior, curiosamente. No me siento tan expuesta en un escenario más grande, curiosamente. Em grupos pequenos, a responsabilidade parece ser maior, sabe? En grupos pequeños, la responsabilidad parece ser mayor, ¿sabes? A reação imediata de uma plateia grande é algo que me motiva. La reacción inmediata de un público grande es algo que me motiva. É mais desafiador manter a atenção em um público menor, na minha opinião.
Es más desafiante mantener la atención en un público menor, en mi opinión. A espontaneidade flui melhor quando há menos olhares fixos em mim. La espontaneidad fluye mejor cuando hay menos miradas fijas en mí. Uma plateia grande oferece anonimato que me deixa mais à vontade. Un público grande ofrece un anonimato que me hace sentir más cómoda. A troca de energia em grupo pequeno é muito mais intensa, sem dúvida. El intercambio de energía en un grupo pequeño es mucho más intenso, sin duda. Será que a dificuldade está no tamanho da plateia ou na minha própria insegurança? ¿Será que la dificultad está en el tamaño del público o en mi propia inseguridad? Acredito que o impacto de uma apresentação é maior em grupo menor. Creo que el impacto de una presentación es mayor en un grupo menor. Não me sinto tão pressionada a ser perfeita diante de uma grande multidão. No me siento tan presionada a ser perfecta frente a una gran multitud. Em grupos pequenos, consigo perceber melhor as expressões e reações do público. En grupos pequeños, puedo percibir mejor las expresiones y reacciones del público. Acredito que a conexão com o público é mais fácil em ambiente intimista. Creo que la conexión con el público es más fácil en un ambiente íntimo. Será que o medo de falar em público diminui com a prática, independente do tamanho da plateia? ¿Será que el miedo a hablar en público disminuye con la práctica, independientemente del tamaño de la audiencia? Acredito que o desafio de cativar uma grande audiência é muito maior. Creo que el desafío de cautivar a una gran audiencia es mucho mayor. Respiro fundo algumas vezes, tentando visualizar o sucesso da apresentação. Respiro hondo algunas veces, tratando de visualizar el éxito de la presentación. Uma boa música relaxante costuma me ajudar a diminuir a ansiedade pré-palestra. Una buena música relajante suele ayudarme a disminuir la ansiedad pre-conferencia. Confiro minhas anotações mais uma vez, mas sem me apegar demais aos detalhes. Reviso mis notas una vez más, pero sin aferrarme demasiado a los detalles. Imagino a plateia como amigos, o que torna tudo mais leve e acolhedor. Imagino al público como amigos, lo que hace todo más ligero y acogedor. Bebo chá de camomila antes, para acalmar os nervos e a mente. Bebo un té de manzanilla antes, para calmar los nervios y la mente. Repito frases positivas em voz baixa, reforçando minha confiança. Repito frases positivas en voz baja, reforzando mi confianza. Visualizo o ambiente da apresentação, me familiarizando com o espaço. Visualizo el ambiente de la presentación, familiarizándome con el espacio. Converso com colegas sobre assuntos aleatórios para distrair a cabeça. Hablo con colegas sobre asuntos aleatorios para distraer la mente. Faço alguns alongamentos leves, liberando a tensão muscular. Hago algunos estiramientos suaves, liberando la tensión muscular. Evito cafeína antes da apresentação, pois ela aumenta a minha ansiedade. Evito la cafeína antes de la presentación, ya que aumenta mi ansiedad. Procuro lugar tranquilo para meditar alguns minutos antes de subir ao palco. Busco un lugar tranquilo para meditar unos minutos antes de subir al escenario. Relembro momentos em que me saí bem em apresentações anteriores, aumentando minha autoestima. Recuerdo momentos en los que me fue bien en presentaciones anteriores, aumentando mi autoestima.
Escuto podcasts motivacionais para me inspirar e ganhar confiança. Escucho podcasts motivacionales para inspirarme y ganar confianza. Foco na mensagem que quero transmitir, em vez de me preocupar com o nervosismo. Enfócate en el mensaje que quiero transmitir, en lugar de preocuparme por los nervios. Faço exercícios de respiração diafragmática para controlar a ansiedade. Hago ejercicios de respiración diafragmática para controlar la ansiedad. Acredito no meu preparo e na minha capacidade de me comunicar bem. Creo en mi preparación y en mi capacidad de comunicarme bien. Tento transformar a ansiedade em energia positiva para a apresentação. Intento transformar la ansiedad en energía positiva para la presentación. Penso que o público está ali para me ouvir e aprender, não para me julgar. Pienso que el público está ahí para escucharme y aprender, no para juzgarme. Entender a quem você fala é o primeiro passo para uma apresentação impactante. Entender a quién le hablas es el primer paso para una presentación impactante. Acredito que adaptar a linguagem ao público garante maior conexão com a mensagem. Creo que adaptar el lenguaje al público garantiza una mayor conexión con el mensaje. Não se pode ignorar o nível de conhecimento da plateia ao construir um discurso. No se puede ignorar el nivel de conocimiento del público al construir un discurso. Considero essencial pesquisar os interesses do público antes de começar a preparar qualquer coisa. Considero esencial investigar los intereses del público antes de comenzar a preparar cualquier cosa. Uma apresentação bem-sucedida depende, em grande parte, da identificação com quem está ouvindo. Una presentación exitosa depende, en gran parte, de la identificación con quien está escuchando. É fundamental modular o tom e a complexidade do discurso de acordo com as características da audiência. Es fundamental modular el tono y la complejidad del discurso de acuerdo con las características de la audiencia. Observar reações durante a fala ajuda a ajustar o conteúdo em tempo real, demonstrando sensibilidade. Observar las reacciones durante el discurso ayuda a ajustar el contenido en tiempo real, demostrando sensibilidad. A escolha dos exemplos deve ser relevante para a experiência e o contexto do público presente. La elección de los ejemplos debe ser relevante para la experiencia y el contexto del público presente. Uma comunicação eficaz exige que se coloque no lugar de quem ouve, buscando pontos em comum. Una comunicación eficaz exige que te pongas en el lugar de quien escucha, buscando puntos en común. A preparação deve incluir uma análise detalhada do perfil demográfico e psicográfico da plateia. La preparación debe incluir un análisis detallado del perfil demográfico y psicográfico de la audiencia. Percebo que ignorar o público pode levar a uma desconexão total e ao fracasso da apresentação. Percibo que ignorar al público puede llevar a una desconexión total y al fracaso de la presentación. A linguagem utilizada deve ser acessível, evitando jargões ou termos técnicos desnecessários. El lenguaje utilizado debe ser accesible, evitando jergas o términos técnicos innecesarios. É importante considerar o background cultural do público para evitar mal-entendidos ou ofensas. Es importante considerar el contexto cultural del público para evitar malentendidos u ofensas. Acredito que uma pesquisa prévia pode revelar expectativas e necessidades específicas da audiência. Creo que una investigación previa puede revelar expectativas y necesidades específicas de la audiencia. Não se deve subestimar o poder de uma história que ressoe com a experiência do público.
No se debe subestimar el poder de una historia que resuene con la experiencia del público. Considero crucial adaptar os recursos visuais para torná-los mais atraentes e compreensíveis. Considero crucial adaptar los recursos visuales para hacerlos más atractivos y comprensibles. Observar o feedback não verbal do público permite ajustar a abordagem e manter o interesse da plateia. Observar la retroalimentación no verbal del público permite ajustar el enfoque y mantener el interés de la audiencia. Uma apresentação memorável é aquela que estabelece uma conexão genuína com quem está ouvindo. Una presentación memorable es aquella que establece una conexión genuina con quien está escuchando. É fundamental manter a calma e não se sentir intimidada diante de perguntas desafiadoras. Es fundamental mantener la calma y no sentirse intimidada ante preguntas desafiantes. Uma boa estratégia é reformular a pergunta para garantir o entendimento correto e ganhar tempo para pensar. Una buena estrategia es reformular la pregunta para garantizar el entendimiento correcto y ganar tiempo para pensar. Considerem que nem toda pergunta exige uma resposta imediata. Pedir um momento para refletir demonstra profissionalismo. Consideren que no toda pregunta exige una respuesta inmediata. Pedir un momento para reflexionar demuestra profesionalismo. Em vez de responder diretamente, pode-se direcionar a pergunta para a experiência coletiva da audiência. En lugar de responder directamente, se puede dirigir la pregunta a la experiencia colectiva de la audiencia. Quando a pergunta for tendenciosa, é válido reconhecer o ponto de vista do questionador antes de apresentar a sua perspectiva. Cuando la pregunta sea tendenciosa, es válido reconocer el punto de vista del cuestionador antes de presentar su perspectiva. Não hesitem em admitir quando não souberem a resposta. A honestidade é sempre apreciada. No duden en admitir cuando no sepan la respuesta. La honestidad es siempre apreciada. Uma técnica eficaz consiste em dividir a pergunta complexa em partes menores para facilitar a compreensão e a resposta. Una técnica eficaz consiste en dividir la pregunta compleja en partes menores para facilitar la comprensión y la respuesta. É interessante transformar perguntas agressivas em oportunidades para esclarecer mal-entendidos. Es interesante transformar preguntas agresivas en oportunidades para aclarar malentendidos. Lembrem-se que o objetivo não é vencer uma discussão, mas sim promover um diálogo construtivo. Recuerden que el objetivo no es ganar una discusión, sino promover un diálogo constructivo. Uma abordagem inteligente é responder à essência da pergunta, mesmo que ela seja formulada de maneira inadequada. Un enfoque inteligente es responder a la esencia de la pregunta, incluso si está formulada de manera inadecuada. Em situações delicadas, pode-se usar o humor com cautela para aliviar a tensão. En situaciones delicadas, se puede usar el humor con cautela para aliviar la tensión. Quando se sentirem desconfortáveis, é válido pedir ao moderador para intervir. Cuando se sientan incómodas, es válido pedir al moderador que intervenga. Uma forma de lidar com perguntas repetitivas é resumir a resposta anterior e adicionar novos detalhes. Una forma de lidiar con preguntas repetitivas es resumir la respuesta anterior y agregar nuevos detalles. É importante evitar respostas evasivas, sejam claras e diretas, mas sempre respeitosas. Es importante evitar respuestas evasivas, sean claras y directas, pero siempre respetuosas. Não se sintam obrigadas a responder perguntas que estejam fora do escopo da apresentação. No se sientan obligadas a responder preguntas que estén fuera del alcance de la presentación.
Uma tática útil é usar exemplos práticos para ilustrar a resposta e torná-la mais compreensível. Una táctica útil es usar ejemplos prácticos para ilustrar la respuesta y hacerla más comprensible. Em caso de perguntas capciosas, pode-se responder com outra pergunta que incentive o questionador a refletir. En caso de preguntas capciosas, se puede responder con otra pregunta que incentive al interrogador a reflexionar. É essencial manter contato visual com o questionador e demonstrar interesse genuíno em sua dúvida. Es esencial mantener contacto visual con el interrogador y demostrar interés genuino en su duda. Será que a habilidade de falar em público realmente impulsiona alguém na carreira? ¿Realmente impulsar la habilidad de hablar en público a alguien en su carrera? Em muitos setores, comunicar ideias com clareza oral parece ser um diferencial competitivo inegável. En muchos sectores, comunicar ideas con claridad oral parece ser una ventaja competitiva innegable. Não se pode negar que a capacidade de apresentar bem as próprias propostas abre portas, concorda? No se puede negar que la capacidad de presentar bien las propias propuestas abre puertas, ¿verdad? Acredita-se que dominar a oratória contribui significativamente para o desenvolvimento profissional. Se cree que dominar la oratoria contribuye significativamente al desarrollo profesional. Observa-se cada vez mais líderes que se destacam pela eloquência e persuasão em suas apresentações. Se observa cada vez más líderes que se destacan por la elocuencia y persuasión en sus presentaciones. É inegável o impacto de uma boa comunicação na construção da imagem profissional de alguém. Es innegable el impacto de una buena comunicación en la construcción de la imagen profesional de alguien. Em que medida a timidez pode ser um obstáculo para o crescimento na carreira? ¿En qué medida la timidez puede ser un obstáculo para el crecimiento profesional? A oratória, além de técnica, envolve também autoconfiança e domínio do assunto, não é mesmo? La oratoria, además de técnica, también implica confianza en uno mismo y dominio del tema, ¿verdad? Considerando o mercado de trabalho atual, a capacidade de se expressar bem oralmente é um requisito básico? Considerando el mercado laboral actual, ¿la capacidad de expresarse bien oralmente es un requisito básico? A experiência demonstra que profissionais com boa oratória tendem a alcançar posições de destaque. La experiencia demuestra que profesionales con buena oratoria tienden a alcanzar posiciones destacadas. Em algumas áreas, como vendas e marketing, a oratória é fundamental para o sucesso, sem dúvida. En algunas áreas, como ventas y marketing, la oratoria es fundamental para el éxito, sin duda. A comunicação eficaz em público pode influenciar positivamente a tomada de decisões, acredita? La comunicación eficaz en público puede influir positivamente en la toma de decisiones, ¿crees? Será que investir em cursos de oratória é um bom caminho para quem busca ascensão profissional? ¿Será que invertir en cursos de oratoria es un buen camino para quien busca ascenso profesional? Acredita-se que a oratória ajuda a construir relacionamentos interpessoais mais fortes no ambiente de trabalho. Se cree que la oratoria ayuda a construir relaciones interpersonales más fuertes en el ambiente de trabajo. Observa-se que a capacidade de improvisar em apresentações é uma habilidade muito valorizada. Se observa que la capacidad de improvisar en presentaciones es una habilidad muy valorada. Em que medida a linguagem corporal influencia a percepção do público durante uma apresentação? ¿En qué medida el lenguaje corporal influye en la percepción del público durante una presentación?
A oratória, quando bem utilizada, pode ser uma ferramenta poderosa para motivar e inspirar equipes. La oratoria, cuando se utiliza bien, puede ser una herramienta poderosa para motivar e inspirar equipos. Acredita-se que a prática constante é essencial para aprimorar as habilidades de oratória. Se cree que la práctica constante es esencial para mejorar las habilidades de oratoria. Acredito que recursos visuais bem elaborados podem realmente cativar a audiência, não? Creo que los recursos visuales bien elaborados pueden realmente cautivar a la audiencia, ¿verdad? Em minha experiência, slides muito carregados distraem mais do que ajudam. En mi experiencia, las diapositivas muy cargadas distraen más de lo que ayudan. Não se pode negar o poder de uma imagem impactante para reforçar um ponto crucial. No se puede negar el poder de una imagen impactante para reforzar un punto crucial. Será que a utilização excessiva de gráficos não diminui o impacto da oratória? ¿No disminuye el uso excesivo de gráficos el impacto de la oratoria? Observo que apresentações minimalistas tendem a ser mais memoráveis. Observo que las presentaciones minimalistas tienden a ser más memorables. Uma boa estratégia talvez seja usar visuais apenas para dados complexos. Una buena estrategia, quizás, sea usar visuales solo para datos complejos. Considerando a atenção do público, o ideal seria evitar textos longos nos slides. Considerando la atención del público, lo ideal sería evitar textos largos en las diapositivas. É interessante notar como vídeos curtos podem ilustrar conceitos de forma dinâmica. Es interesante notar cómo videos cortos pueden ilustrar conceptos de forma dinámica. Poderíamos discutir se o foco deve estar no orador ou nos recursos visuais. Podríamos discutir si el enfoque debe estar en la oradora o en los recursos visuales. Em algumas situações, uma apresentação totalmente despojada pode ser mais eficaz. En algunas situaciones, una presentación totalmente informal puede ser más eficaz. Não acha que o uso de cores vibrantes pode influenciar a percepção da mensagem? ¿No crees que el uso de colores vibrantes puede influir en la percepción del mensaje? Percebo que muitos palestrantes se apoiam demais nos slides, perdendo a conexão com o público. Me doy cuenta de que muchos oradores se apoyan demasiado en las diapositivas, perdiendo la conexión con el público. Será que a escolha do visual deve ser adaptada ao perfil da audiência? ¿Debería la elección de la imagen adaptarse al perfil de la audiencia? Em minha opinião, o storytelling é mais importante do que qualquer recurso visual. En mi opinión, el storytelling es más importante que cualquier recurso visual. Não se esqueça de que a linguagem corporal também é uma forma poderosa de comunicação. No olvides que el lenguaje corporal también es una forma poderosa de comunicación. Observo que o uso de animações pode ser interessante, mas com moderação. Observo que el uso de animaciones puede ser interesante, pero con moderación. Considerando a tecnologia atual, será que a realidade aumentada pode ser uma aliada? Considerando la tecnología actual, ¿podría la realidad aumentada ser una aliada? Em algumas situações, o simples ato de usar um quadro branco já é suficiente. En algunas situaciones, el simple acto de usar una pizarra ya es suficiente. Já me inscrevi em um curso de oratória uma vez, mas confesso que não foi tão impactante quanto esperava. Ya me inscribí en un curso de oratoria una vez, pero confieso que no fue tan impactante como esperaba.
Será que vale a pena investir em um treinamento específico para falar em público? ¿Vale la pena invertir en un entrenamiento específico para hablar en público? A ideia de se expor diante de uma plateia sempre me intimidou um pouco, mas talvez um curso pudesse ajudar. La idea de exponerme frente a una audiencia siempre me ha intimidado un poco, pero quizás un curso podría ayudar. Nunca tive a oportunidade de fazer um curso desses, mas sempre fiquei curiosa sobre os resultados. Nunca tuve la oportunidad de hacer un curso como este, pero siempre me quedé curiosa sobre los resultados. Acredito que a prática constante seja mais valiosa do que qualquer curso, embora um bom treinamento possa dar uma base sólida. Creo que la práctica constante es más valiosa que cualquier curso, aunque un buen entrenamiento puede dar una base sólida. Observando outras pessoas, parece que alguns cursos focam muito na técnica e esquecem da naturalidade. Observando a otras personas, parece que algunos cursos se enfocan mucho en la técnica y olvidan la naturalidad. Uma amiga fez um curso excelente. Ela diz que aprendeu a controlar o nervosismo e organizar as ideias. Una amiga hizo un curso excelente. Dice que aprendió a controlar los nervios y organizar las ideas. Sinceramente, prefiro aprender observando palestrantes experientes e tentando replicar o que eles fazem. Sinceramente, prefiero aprender observando a oradores experimentados y tratando de replicar lo que hacen. Acho interessante a possibilidade de receber feedback construtivo em um ambiente seguro como o de um curso. Considero interesante la posibilidad de recibir retroalimentación constructiva en un ambiente seguro como el de un curso. Talvez a eficácia do curso dependa muito do instrutor e da metodologia utilizada, não? Quizás la eficacia del curso dependa mucho del instructor y de la metodología utilizada, ¿no? Apesar de não ter feito um curso formal, participei de alguns workshops que me deram algumas dicas úteis. Aunque no haya hecho un curso formal, participé en algunos talleres que me dieron algunos consejos útiles. A oratória é uma habilidade importante, mas acredito que a paixão pelo assunto seja fundamental. La oratoria es una habilidad importante, pero creo que la pasión por el tema sea fundamental. Acho que um curso poderia me ajudar a estruturar melhor meus pensamentos antes de uma apresentação. Creo que un curso podría ayudarme a estructurar mejor mis pensamientos antes de una presentación. Será que existem cursos online bons para quem quer melhorar a comunicação em público? ¿Hay buenos cursos en línea para quienes quieren mejorar la comunicación pública? A experiência de falar em público é única, e um curso pode te preparar para os desafios. La experiencia de hablar en público es única, y un curso puede prepararte para los desafíos. Não sei se teria coragem de me inscrever em um curso, a pressão deve ser grande. No sé si tendría el coraje de inscribirme en un curso, la presión debe ser grande. Acredito que o mais importante é encontrar sua própria voz e estilo ao falar em público. Creo que lo más importante es encontrar tu propia voz y estilo al hablar en público. Já pensei em fazer um curso, mas sempre acabo adiando por falta de tempo. Ya he pensado en hacer un curso, pero siempre termino posponiéndolo por falta de tiempo. Será que a plateia realmente distingue uma apresentação informativa de uma persuasiva? Se pregunta si el público realmente distingue una presentación informativa de una persuasiva. Em essência, informar busca clareza, enquanto persuadir apela à emoção e ao raciocínio. En esencia, informar busca claridad, mientras que persuadir apela a la emoción y al razonamiento.
Não se trata apenas do conteúdo, mas da intenção por trás dele, neutralidade versus mudança de perspectiva. No se trata solo del contenido, sino de la intención detrás de él, neutralidad versus cambio de perspectiva. Acredito que o orador informativo age como um guia, já o persuasivo é mais um defensor de uma causa. Creo que el orador informativo actúa como una guía, mientras que el persuasivo es más un defensor de una causa. Observo que a linguagem utilizada em discursos informativos tende a ser mais objetiva e menos carregada de adjetivos. Observo que el lenguaje utilizado en discursos informativos tiende a ser más objetivo y menos cargado de adjetivos. É fundamental entender que o objetivo da persuasão é mover a audiência à ação, algo diferente de simplesmente esclarecer. Es fundamental entender que el objetivo de la persuasión es mover a la audiencia a la acción, algo diferente de simplemente aclarar. Poderíamos dizer que informar é como construir uma ponte de conhecimento, enquanto persuadir é convencer alguém a atravessá-la. Podríamos decir que informar es como construir un puente de conocimiento, mientras persuadir es convencer a alguien a cruzarlo. A escolha entre informar e persuadir impacta diretamente na estrutura do discurso, não é mesmo? La elección entre informar y persuadir impacta directamente en la estructura del discurso, ¿verdad? Considerando a ética, a transparência sobre o objetivo, informar ou persuadir, é crucial para manter a confiança da plateia. Considerando la ética, la transparencia sobre el objetivo, informar o persuadir, es crucial para mantener la confianza del público. Em minha experiência, discursos persuasivos frequentemente utilizam storytelling para criar conexão emocional. En mi experiencia, los discursos persuasivos frecuentemente utilizan narraciones para crear conexión emocional. Acredito que a análise do público-alvo é essencial em ambos os casos, mas com focos distintos, compreensão versus concordância. Creo que el análisis del público objetivo es esencial en ambos casos, pero con enfoques distintos, comprensión versus acuerdo. Não se pode esquecer que um discurso informativo bem-sucedido não implica ausência de paixão, apenas neutralidade na argumentação. No se puede olvidar que un discurso informativo exitoso no implica ausencia de pasión, solo neutralidad en la argumentación. Observo que a persuasão pode ser sutil, utilizando recursos retóricos para influenciar o pensamento da audiência. Observo que la persuasión puede ser sutil, utilizando recursos retóricos para influenciar el pensamiento de la audiencia. É interessante notar como a linha entre informar e persuadir pode ser tênue em algumas situações, exigindo cuidado do orador. Es interesante notar cómo la línea entre informar y persuadir puede ser tenue en algunas situaciones, exigiendo cuidado del orador. Poderíamos argumentar que a persuasão eficaz reside na capacidade de apresentar argumentos convincentes baseados em evidências. Podríamos argumentar que la persuasión eficaz reside en la capacidad de presentar argumentos convincentes, basados en evidencias. Considerando a complexidade do tema, a clareza na definição dos objetivos é fundamental para o sucesso da apresentação. Considerando la complejidad del tema, la claridad en la definición de los objetivos es fundamental para el éxito de la presentación. É importante lembrar que um discurso persuasivo não deve manipular a audiência, mas sim apresentar uma perspectiva embasada. Es importante recordar que un discurso persuasivo no debe manipular a la audiencia, sino presentar una perspectiva fundamentada. Acredito que o orador deve adaptar sua linguagem e estilo de acordo com o objetivo, objetividade para informar, engajamento para persuadir. Creo que el orador debe adaptar su lenguaje y estilo según el objetivo, objetividad para informar, compromiso para persuadir.
Acredito que gravar a si mesmo falando ajuda muito a identificar vícios de linguagem. Creo que grabarse hablando ayuda mucho a identificar vicios de lenguaje. Para soar mais natural, é fundamental praticar em voz alta, como se estivesse realmente apresentando. Para sonar más natural, es fundamental practicar en voz alta, como si estuvieras realmente presentando. Não existe fórmula mágica, mas repetir o discurso diversas vezes com foco na entonação certamente auxilia. No existe fórmula mágica, pero repetir el discurso diversas veces, con foco en la entonación, ciertamente auxilia. Uma boa técnica é praticar para amigos e familiares, pedindo feedback honesto sobre a fluidez. Una buena técnica es practicar con amigos y familiares, pidiendo retroalimentación honesta sobre la fluidez. É interessante variar o ritmo da fala para evitar que soe monótono e robótico, sabe? Es interesante variar el ritmo del habla para evitar que suene monótono y robótico, ¿sabes? Pensar no público-alvo durante o ensaio pode tornar a apresentação mais direcionada e autêntica. Pensar en el público objetivo durante el ensayo puede hacer que la presentación sea más dirigida y auténtica. Acredita ou não, visualizar o sucesso da apresentação também contribui para a naturalidade. Lo creas o no, visualizar el éxito de la presentación también contribuye a la naturalidad. Para mim, praticar em frente ao espelho é uma forma de observar a linguagem corporal e expressões faciais. Para mí, practicar frente al espejo es una forma de observar el lenguaje corporal y las expresiones faciales. Uma dica valiosa é não decorar o discurso palavra por palavra, mas sim entender a mensagem principal. Un consejo valioso es no memorizar el discurso palabra por palabra, sino entender el mensaje principal. É importante cronometrar o tempo da apresentação para garantir que não ultrapasse o limite estabelecido. Es importante cronometrar el tiempo de la presentación para garantizar que no exceda el límite establecido. Para evitar a ansiedade, praticar em diferentes ambientes pode ajudar a se sentir mais confiante. Para evitar la ansiedad, practicar en diferentes ambientes puede ayudar a sentirse más confiante. Uma forma eficaz de internalizar o conteúdo é transformá-lo em uma conversa, como se estivesse explicando para alguém. Una forma eficaz de internalizar el contenido es transformarlo en una conversación, como si estuvieras explicándoselo a alguien. Acredito que a repetição espaçada com intervalos entre os ensaios é mais eficiente do que praticar tudo de uma vez. Creo que la repetición espaciada, con intervalos entre los ensayos, es más eficiente que practicar todo de una vez. Para soar menos artificial, tente incorporar pausas estratégicas durante o discurso. Para sonar menos artificial, intenta incorporar pausas estratégicas durante el discurso. Uma boa estratégia é praticar com um cronômetro e se desafiar a reduzir o tempo da apresentação. Una buena estrategia es practicar con un cronómetro y desafiarte a reducir el tiempo de la presentación. Não se esqueça de respirar fundo antes de começar a praticar, isso ajuda a relaxar e controlar o nervosismo. No olvides respirar profundamente antes de comenzar a practicar, eso ayuda a relajarte y controlar el nerviosismo. Para mim, praticar com diferentes tipos de público simula a experiência real e ajuda a se adaptar. Para mí, practicar con diferentes tipos de público simula la experiencia real y ayuda a adaptarse. Acredito que o mais importante é se sentir confortável com o conteúdo e transmitir a mensagem de forma clara e objetiva. Creo que lo más importante es sentirse cómoda con el contenido y transmitir el mensaje de forma clara y objetiva. A postura aberta transmite confiança e receptividade ao público.
La postura abierta transmite confianza y receptividad al público. Será que a linguagem corporal pode influenciar mais do que as palavras? ¿Podrá el lenguaje corporal influir más que las palabras? Observar os gestos de um orador experiente é uma ótima forma de aprendizado. Observar los gestos de un orador experimentado es una excelente forma de aprendizaje. Como evitar vícios de linguagem corporal durante a apresentação? ¿Cómo evitar vicios de lenguaje corporal durante la presentación? A conexão visual com a plateia é fundamental para manter o engajamento. La conexión visual con el público es fundamental para mantener el compromiso. Não subestime o poder de um sorriso genuíno ao iniciar a fala. No subestimes el poder de una sonrisa genuina al iniciar la conversación. A movimentação no palco deve ser natural e proposital, não aleatória. El movimiento en el escenario debe ser natural y proposital, no aleatorio. Em que medida a cultura influencia a interpretação da linguagem corporal? ¿En qué medida la cultura influye en la interpretación del lenguaje corporal? É possível identificar sinais de nervosismo na linguagem corporal do orador? ¿Es posible identificar señales de nerviosismo en el lenguaje corporal del orador? A utilização do espaço físico pode reforçar a mensagem transmitida. La utilización del espacio físico puede reforzar el mensaje transmitido. Considerando o ambiente, como adaptar a linguagem corporal? Considerando el entorno, ¿cómo adaptar el lenguaje corporal? A expressividade facial é crucial para demonstrar emoção e convicção. La expresividad facial es crucial para demostrar emoción y convicción. Quais são os principais erros de linguagem corporal a serem evitados? ¿Cuáles son los principales errores de lenguaje corporal que se deben evitar? A congruência entre a fala e a linguagem corporal é essencial para a credibilidade. La congruencia entre el habla y el lenguaje corporal es esencial para la credibilidad. Como o feedback da plateia pode ajudar a ajustar a linguagem corporal? ¿Cómo puede la retroalimentación del público ayudar a ajustar el lenguaje corporal? A prática constante em frente ao espelho auxilia na autoconsciência corporal. La práctica constante frente al espejo ayuda en la autoconciencia corporal. Em situações de imprevistos, como manter a calma através da linguagem corporal? En situaciones imprevistas, ¿cómo mantener la calma a través del lenguaje corporal? A linguagem corporal pode ser uma ferramenta poderosa para superar o medo de falar em público. El lenguaje corporal puede ser una herramienta poderosa para superar el miedo a hablar en público. Com certeza, uma abertura impactante prende a atenção desde o início, não acha? Claro que sí, una apertura impactante capta la atención desde el principio, ¿no crees? Acredito que um começo bem estruturado define o tom de toda a apresentação. Creo que un comienzo bien estructurado define el tono de toda la presentación. Não se pode subestimar o poder de uma introdução cativante para engajar a plateia. No se puede subestimar el poder de una introducción cautivadora para atraer al público. Uma conclusão memorável é essencial para deixar uma impressão duradoura, sem dúvida. Una conclusión memorable es esencial para dejar una impresión duradera, sin duda. Considerando a atenção limitada do público, um início forte é crucial para estabelecer conexão. Considerando la atención limitada del público, un inicio fuerte es crucial para establecer conexión.
É fundamental que o encerramento reforce a mensagem principal, não é mesmo? Es fundamental que el cierre refuerce el mensaje principal, ¿no es así? Uma abertura fraca pode comprometer todo o discurso, infelizmente. Una apertura débil puede comprometer todo el discurso, desafortunadamente. Um final bem elaborado solidifica a compreensão e o impacto da fala. Un final bien elaborado solidifica la comprensión y el impacto del discurso. Poderíamos argumentar que o começo e o fim são os momentos mais importantes de qualquer apresentação. Podríamos argumentar que el comienzo y el final son los momentos más importantes de cualquier presentación. A impressão inicial é determinante, portanto, investir em uma abertura poderosa faz toda a diferença. La primera impresión es determinante, por lo tanto, invertir en una apertura poderosa hace toda la diferencia. Um encerramento que ressoe com o público garante que a mensagem seja lembrada por mais tempo. Un cierre que resuene con el público garantiza que el mensaje sea recordado por más tiempo. Será que uma fala consegue ser eficaz sem um começo e fim bem definidos? ¿Será que un discurso puede ser eficaz sin un comienzo y un final bien definidos? A estrutura de um discurso, com foco na abertura e fechamento, demonstra profissionalismo. La estructura de un discurso, con foco en la apertura y el cierre, demuestra profesionalismo. Uma boa introdução contextualiza o tema e desperta o interesse do ouvinte, sem dúvida. Una buena introducción contextualiza el tema y despierta el interés del oyente, sin duda. O encerramento deve ser uma síntese clara e concisa dos pontos abordados, não é verdade? El cierre debe ser una síntesis clara y concisa de los puntos abordados, ¿verdad? Uma abertura intrigante pode criar uma expectativa positiva para o restante da apresentação. Una apertura intrigante puede crear una expectativa positiva para el resto de la presentación. Acredita-se que um final inspirador pode motivar a plateia a agir ou refletir sobre o tema. Se cree que un final inspirador puede motivar al público a actuar o reflexionar sobre el tema. Às vezes, a pressa em terminar a apresentação leva a uma dicção pouco clara. A veces, la prisa por terminar la presentación lleva a una dicción poco clara. É comum observar pessoas lendo slides inteiros, perdendo o contato com a audiência. Es común observar personas leyendo diapositivas enteras, perdiendo el contacto con la audiencia. Muitas vezes, o nervosismo se manifesta em um ritmo de fala excessivamente rápido. Muchas veces, el nerviosismo se manifiesta en un ritmo de habla excesivamente rápido. A falta de preparação adequada é, sem dúvida, uma das maiores armadilhas. La falta de preparación adecuada es, sin duda, una de las mayores trampas. Percebo que alguns oradores evitam o contato visual, criando uma barreira com o público. Noto que algunos oradores evitan el contacto visual, creando una barrera con el público. A utilização de jargões técnicos sem explicação pode confundir a plateia. El uso de jerga técnica sin explicación puede confundir al público. Uma postura rígida e pouco natural transmite insegurança mesmo que não exista. Una postura rígida y poco natural transmite inseguridad, incluso si no existe. A repetição excessiva de palavras como tipo e né pode distrair a atenção. La repetición excesiva de palabras como tipo y no puede distraer la atención. Observa-se frequentemente um desvio do tema principal, tornando a apresentação confusa. Se observa frecuentemente una desviación del tema principal,
haciendo que la presentación sea confusa. A ausência de pausas estratégicas dificulta a compreensão da mensagem. La ausencia de pausas estratégicas dificulta la comprensión del mensaje. É notável quando alguém não demonstra entusiasmo pelo assunto que está apresentando. Es notable cuando alguien no demuestra entusiasmo por el tema que está presentando. A falta de ensaio com o material visual pode gerar imprevistos e desconforto. La falta de ensayo con el material visual puede generar imprevistos e incomodidad. Muitas pessoas se apegam demais aos slides, esquecendo de interagir com o público. Muchas personas se aferran demasiado a las diapositivas, olvidando interactuar con el público. Acredito que a falta de um bom storytelling torna a apresentação menos memorável. Creo que la falta de una buena narración hace que la presentación sea menos memorable. É comum ver oradores com medo de responder perguntas, o que demonstra falta de confiança. Es común ver oradores con miedo de responder preguntas, lo que demuestra falta de confianza. A utilização de recursos visuais poluídos e com excesso de informação pode cansar a audiência. La utilización de recursos visuales saturados y con exceso de información puede cansar a la audiencia. A falta de um final impactante deixa a apresentação sem uma conclusão clara. La falta de un final impactante deja la presentación sin una conclusión clara. Percebo que alguns oradores não adaptam sua linguagem ao nível de conhecimento do público. Percibo que algunos oradores no adaptan su lenguaje al nivel de conocimiento del público. Uma vez tentei contar uma piada sobre um microfone rebelde, mas o silêncio foi ensurdecedor. Una vez intenté contar un chiste sobre un micrófono rebelde, pero el silencio fue ensordecedor. Será que alguém aqui já arriscou uma anedota e se viu em maus lençóis? ¿Alguien aquí se ha atrevido a contar un chiste y se ha metido en problemas? Lembro de um discurso onde a tentativa de humor caiu como uma bomba, sinceramente. Recuerdo un discurso donde el intento de humor cayó como una bomba, sinceramente. Quem nunca passou vergonha tentando fazer a plateia rir com uma piada sem graça, que atire a primeira pedra. ¿Quién no ha pasado vergüenza tratando de hacer reír al público con un chiste malo, que tire la primera piedra? Acredito que o timing é crucial quando se usa humor em apresentações, não? Creo que el timing es crucial cuando se usa humor en presentaciones, ¿no? Uma amiga minha usou uma referência engraçada e a plateia adorou, foi um sucesso. Una amiga mía usó una referencia graciosa y el público la adoró, fue un éxito. Será que o humor funciona melhor com temas mais leves ou até mesmo em assuntos sérios? ¿Será que el humor funciona mejor con temas más ligeros o incluso en asuntos serios? Já presenciei discursos onde o humor quebrou o gelo e conectou a oratória com o público. Ya he presenciado discursos donde el humor rompió el hielo y conectó la oratoria con el público. Acho que contar uma história engraçada pessoal pode ser uma ótima maneira de começar um discurso, não? Creo que contar una historia divertida personal puede ser una excelente manera de comenzar un discurso, ¿no? Será que o tipo de humor deve variar dependendo do público-alvo? ¿Debería el tipo de humor variar dependiendo del público objetivo? Uma vez a plateia interpretou mal uma ironia e o clima ficou tenso. Una vez, el público interpretó mal una ironía y el ambiente se puso tenso. Quem aqui já sentiu aquele frio na barriga antes de tentar uma piada em público?
¿Quién aquí ya ha sentido ese escalofrío en el estómago antes de intentar un chiste en público? Será que o humor ajuda a fixar melhor as informações transmitidas durante um discurso? ¿Ayuda el humor a fijar mejor la información transmitida durante un discurso? Lembro de uma apresentação onde o humor foi tão exagerado que desviou a atenção do tema principal. Recuerdo una presentación donde el humor fue tan exagerado que desvió la atención del tema principal. Será que existe algum limite para o uso de humor em um discurso formal? ¿Existe algún límite para el uso del humor en un discurso formal? Quem aqui já usou uma analogia engraçada para ilustrar um ponto importante? ¿Quién aquí ya ha usado una analogía graciosa para ilustrar un punto importante? Será que o humor pode ser usado para lidar com perguntas difíceis durante um discurso? ¿Se puede usar el humor para lidiar con preguntas difíciles durante un discurso? Acredite, a prática constante diminui muito essa ansiedade inicial. Créeme, la práctica constante disminuye mucho esa ansiedad inicial. É fundamental respirar fundo e lembrar que o público está torcendo por você, não contra. Es fundamental respirar hondo y recordar que el público está animando por ti, no en contra. Visualizar o sucesso da apresentação pode ser um ótimo exercício de preparação mental. Visualizar el éxito de la presentación puede ser un gran ejercicio de preparación mental. Concentre-se na mensagem que você quer transmitir, e não no medo em si. Concéntrate en el mensaje que quieres transmitir, y no en el miedo en sí. Transforme o nervosismo em energia positiva para cativar a plateia. Transforma el nerviosismo en energía positiva para cautivar al público. Preparar-se bem, conhecer o assunto profundamente, é a chave para se sentir mais segura. Prepararse bien, conocer el tema profundamente, es la clave para sentirse más segura. Começar com um tema que você realmente domina pode aumentar a autoconfiança. Comenzar con un tema que realmente dominas puede aumentar la autoconfianza. Não tenha medo de pausas, elas ajudam a organizar as ideias e acalmar os nervos. No tengas miedo de las pausas. Ayudan a organizar las ideas y calmar los nervios. Lembre-se que todos ficam um pouco ansiosos antes de falar em público, é completamente normal. Recuerda que todos se ponen un poco ansiosos antes de hablar en público, es completamente normal. Focar na conexão com a audiência pode desviar a atenção do seu próprio nervosismo. Concentrarse en la conexión con el público puede desviar la atención de tu propio nerviosismo. Pequenos ensaios em frente ao espelho podem ajudar a ganhar confiança na sua postura. Pequeños ensayos frente al espejo pueden ayudar a ganar confianza en tu postura. Acredite no seu potencial e na importância do que você tem a dizer. Cree en tu potencial y en la importancia de lo que tienes que decir. Tente não se cobrar perfeição, o importante é transmitir sua mensagem de forma clara e autêntica. Intenta no exigirte perfección, lo importante es transmitir tu mensaje de forma clara y auténtica. Conhecer bem o local da apresentação pode te deixar mais tranquila. Conocer bien el lugar de la presentación puede hacerte sentir más tranquila. Uma boa noite de sono antes do discurso é essencial para estar relaxada e focada. Una buena noche de sueño antes del discurso es esencial para estar relajada y enfocada. Pense em cada apresentação como uma oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal. Piensa en cada presentación como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal.
Se sentir à vontade para usar anotações pode te dar mais segurança durante a fala. Sentirte cómoda usando notas puede darte más seguridad durante el discurso. Abrace o desafio e lembre-se que cada vez fica um pouco mais fácil. Acepta el desafío y recuerda que cada vez es un poco más fácil. A projeção de slides, antes um auxílio simples, agora incorpora vídeos e animações complexas, transformando a experiência visual. La proyección de diapositivas, antes una ayuda simple, ahora incorpora videos y animaciones complejas, transformando la experiencia visual. Será que a facilidade de edição de vídeos para apresentações diminuiu a importância da oratória? ¿La facilidad de edición de videos para presentaciones ha disminuido la importancia de la oratoria? Observa-se uma crescente dependência de recursos visuais, o que pode distrair a audiência do conteúdo principal. Se observa una creciente dependencia de recursos visuales, lo que puede distraer a la audiencia del contenido principal. A inteligência artificial está começando a auxiliar na criação de discursos, personalizando mensagens para diferentes públicos. La inteligencia artificial está comenzando a auxiliar en la creación de discursos, personalizando mensajes para diferentes públicos. Não se pode negar que a tecnologia democratizou o acesso à informação, permitindo pesquisas mais rápidas e completas para os oradores. No se puede negar que la tecnología democratizó el acceso a la información, permitiendo investigaciones más rápidas y completas para los oradores. A utilização de plataformas online expandiu o alcance das apresentações, rompendo barreiras geográficas. El uso de plataformas en línea ha ampliado el alcance de las presentaciones, superando barreras geográficas. Considerando a realidade atual, como os palestrantes podem evitar que a tecnologia se torne uma barreira em vez de um facilitador? Considerando la realidad actual, ¿cómo pueden los oradores evitar que la tecnología se convierta en una barrera en lugar de un facilitador? Acredita-se que a interação com o público se tornou mais dinâmica através de enquetes e perguntas online durante as palestras. Se cree que la interacción con el público se ha vuelto más dinámica a través de encuestas y preguntas en línea durante las conferencias. É notável a mudança na forma como os discursos são ensaiados com softwares de teleprompter e análise de voz. Es notable el cambio en la forma en que se ensayan los discursos, con softwares de teleprompter y análisis de voz. A preparação de um discurso hoje envolve a escolha cuidadosa de fontes, cores e layouts para garantir o impacto visual. La preparación de un discurso hoy implica la elección cuidadosa de fuentes, colores y diseños para garantizar el impacto visual. A tecnologia permite que apresentações sejam gravadas e disponibilizadas online, ampliando seu ciclo de vida. La tecnología permite que las presentaciones sean grabadas y puestas a disposición en línea, ampliando su ciclo de vida. A utilização de realidade virtual e aumentada está abrindo novas possibilidades para apresentações imersivas e interativas. El uso de realidad virtual y aumentada está abriendo nuevas posibilidades para presentaciones inmersivas e interactivas. Acredita-se que a tecnologia tem um papel fundamental na superação da timidez e do medo de falar em público. Se cree que la tecnología tiene un papel fundamental en la superación de la timidez y el miedo a hablar en público. Observa-se uma tendência crescente no uso de apresentações não lineares, permitindo que o orador adapte o discurso em tempo real. Se observa una tendencia creciente en el uso de presentaciones no lineales, permitiendo que la oradora adapte el discurso en tiempo real. A facilidade de compartilhamento online permite que as apresentações alcancem um público muito maior do que o presente na sala. La facilidad de compartir en línea permite que las presentaciones lleguen a un público mucho mayor que el presente en la sala.
Não se pode ignorar a importância da segurança cibernética em apresentações online, evitando falhas técnicas e interrupções. No se puede ignorar la importancia de la seguridad cibernética en presentaciones online, evitando fallas técnicas e interrupciones. Acredita-se que a tecnologia tem um papel fundamental na criação de apresentações mais acessíveis para pessoas com deficiência. Se cree que la tecnología tiene un papel fundamental en la creación de presentaciones más accesibles para personas con discapacidad. A utilização de ferramentas de análise de dados permite que os oradores avaliem o impacto do seu discurso e identifiquem áreas para melhoria. El uso de herramientas de análisis de datos permite que los oradores evalúen el impacto de su discurso e identifiquen áreas para mejorar.